Olá, tudo bem? Iniciando mais essa nossa live, que agora não é tão live porque a gente tem que gravar porque a internet caiu, não quis voltar. Jesus, Divino Mestre, rogamos o teu amor e a tua misericórdia sobre nossos corações e derramai, Senhor, dessa paz, desse amor sobre todos aqueles que estiverem nos assistindo, sobre todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Derramai, Senhor, sobre esses corações as tuas bênçãos, a tua luz e teu amor. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, fortaleça-nos. Dai-nos a vossa paz, dai-nos coragem de enfrentarmos as adversidades e de caminharmos, Senhor, com fé e segurança na vossa direção. Que assim seja. A fé e a caridade, mediunidade e o tempo. Do livro Vida Feliz, o Evangelho, o livro dos Espíritos, Estudo de Vida e também tem o livro dos Médiuns que acabou não colocando aqui. Confia sempre. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro te chegará de Deus. Tudo na nossa vida passa. Deus sempre nos abençoa e está sempre pronto a nos liberar de todas as dificuldades. Compete-nos olhar para os céus e procurar caminhar com fé e segurança, procurando corrigirmos-nos de nós mesmos e encontrar a paz que tanto precisamos. E para isso precisamos ter fé, confiar sempre em Deus, para que estejamos sempre com o coração aberto às realizações do bem, onde quer que estivermos. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tenho a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Não duvides. Crie em Deus. Faça bem a sua parte, olhe, trabalhe e confie. E as realizações superiores virão para iluminar seu caminho, para lhe dar as oportunidades de realizações que tanto precisamos. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenha perseverado à sua espera. Quando confiamos em Deus, confiamos na bondade divina, em um dado momento recebemos da misericórdia divina as bênçãos tão necessárias ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhoria. É necessário trabalharmos intimamente para nos fazermos melhores, para nos fazermos senhores das realizações superiores da alma. Interessante que a Joana de Ângeles, ela fala sobre a questão de perseverarmos. O quanto é importante nós aprendermos a colocar essa palavrinha na nossa vida. Porque a perseverança, ela é o segredo das grandes realizações e do sucesso. Nós, na maioria das vezes, queremos as coisas para ontem, então não temos a paciência de perseverar. Não devemos agir como crianças. Devemos aprender a ter maturidade e perseverar nos nossos intentos bons, a fim de que realmente nós possamos cativar um futuro melhor para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Controle a tua mente, eduque teus conflitos, evangelize seus sentimentos. Ana Barilova. É o exercício diário que nós temos que fazer. Pensar melhor, refletir bem antes de tomarmos esta ou aquela atitude, esta ou aquela ação. Aqueles conflitos íntimos que nós temos conosco, procurar integrá-los ao nosso dia a dia com carinho. Lembrar que aquele passado fez parte da nossa existência. Mas nós temos que saber viver o presente para conquistar o futuro. Evangelizando nossos sentimentos, trabalharemos melhor uns para com os outros. Construiremos melhor a nossa unidade espiritual, a nossa unidade de fé e de harmonia para caminharmos sempre na direção da paz, do amor e da fraternidade. Os que vivem em sistemas, e esse aqui é do livro Conteúdos Transcendentes, como podemos servir melhor.
Dando continuidade, a gente pega normalmente 2 ou 3 slides da lição e vamos fazendo o estudo dela. Os que vivem em sistemas capitalistas, cada um com as suas características próprias, pois cada país adota uma conduta relativa à liberdade individual e ao amparo social, tem mais dificuldade de entender algumas regras do processo evolutivo, pois cada um segue por si mesmo, segundo os ditames da consciência e do grau de evangelização adquirido. Nos países ditos democráticos, da realidade capitalistas, as pessoas dispõem dessa falsa sensação de liberdade. Digo falsa sensação porque a liberdade verdadeira é quando nós caminhamos na direção convicta, com fé, esperança e racionalidade, respeitando-nos mutuamente, entendendo que todos temos direitos, deveres e obrigações para estabelecermos um com o outro as metas do processo de evolução. Por isso, temos que saber raciocinar bem, discernir bem aquilo que é realmente certo e aquilo que não devemos fazer, embora tenhamos a possibilidade de fazer, porque temos uma consciência e tem uma lei divina que vai nos cobrar. Portanto, todos os sistemas têm suas falhas a vencer e a vida na Terra tem suas riquíssimas características próprias, que é a marca deste planeta, a diversidade de possibilidades de resgatar-se a si mesmo, aprendendo a respeitar as leis divinas, educando-se para o desapego e o convívio social pacífico. O apego, ele é bem trabalhado pelos apóstolos na parte das cartas de Paulo, depois carta de Pedro, o Apocalipse, vai mostrando que nós temos que fazer uma grande transformação. Quando o anjo vai falar para João Evangelista sobre as 7 igrejas, cada uma tinha um ponto falho de tolerância com o errado. E para nós entendermos que, se nós temos alguma tolerância com alguma coisa errada, nós temos que repensar muito a nossa atitude, rever muito nossos conceitos, para podermos construir uma amanhã de paz, de fraternidade e de luz para a nossa vida, para a nossa existência. Ó Jesus! Interessante é que é muito amplo o conceito que é explicitado aqui. A questão de você aprender a respeitar as leis divinas, se educar para poder promover um desapego material e convívio social pacífico. Quando nós respeitamos as leis divinas e aplicamos em nossas vidas, nós estamos aprendendo a amar. E quando nós educamos o nosso espírito, nós aprendemos a desapegar em benefício daqueles que estão à nossa volta. E para se ter um convívio social pacífico, é essencial que nós aprendamos a ser mais justos e que haja menos diferenças sociais. Que haja um planeta onde não exista a miséria, onde ninguém passe fome. Isso é essencial para existir um convívio social pacífico. Porque várias pessoas que debandam para o crime, se tivesse o prato de comida na mesa, não fariam isso. E o mais importante aqui, que a gente tem que entender também, que para a gente aprender a respeitar as leis divinas, a gente tem que aprender a respeitar as leis dos homens. As leis divinas são muito abstratas para a maioria das pessoas poderem entender. Mas as leis dos homens, se a gente não cumpre, a gente é punido aqui na Terra. Por isso, nós temos que saber discernir como agir, o que fazer, como fazer, para construirmos a paz em nossos corações, para construirmos a paz ao longo da nossa existência. Ó Jesus, acende essa luz. Acende a luz do amor, da misericórdia e da compaixão nos corações humanos, para que todos aprendam a servir e a trabalhar pelo bem, na edificação do bem e da paz em nossos corações, para que nosso planeta se torne melhor e receba a possibilidade de ser promovido dentro da escala evolutiva dos planetas felizes no mundo. Agora a gente vai estudar a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo.
é o capítulo que a gente vai estudar, e a gente vai ver agora a parte da fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto, só ela dá, se possa carregar, com coragem e perseverança, a cruz da vida terrena. Entendendo por esse princípio, nós precisamos ver que a caridade todos podem fazer. E é importante que façamos qualquer caridade com fé ou sem fé. Mas a caridade robusta, perseverante, que não se importa com as adversidades que aconteçam ao longo do caminho, somente é possível quando se tem associada aos atos de bondade a fé. Porque você pode fazer caridade para alguém que é ingrato, que não vai nem falar muito obrigado com você. Assim como você pode fazer caridade para alguém que queira retribuir de alguma forma. O certo é que nós temos que fazer a caridade com fé em Deus. Fazei tudo como ao Senhor seu Deus e não aos homens. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Se vocês lerem a série André Luiz, por que os espíritos estão no umbral? Traíram a esposa ou os amigos? Roubaram os amigos? Cometeram outros tipos de crime. Mas a grande maioria traiu ou a esposa, ou o marido, ou algum dos amigos, ou surrupiaram algum dos amigos. Essa é a parte principal daqueles que ficam presos no umbral. E aí nós temos que avaliar nossa consciência como que está sendo, para que a gente possa ver onde nós temos que nos corrigir. Onde nós temos que parar e olhar assim, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não devo passar. Todos querem liberdade, mas o que é a liberdade? Lembrando que existe uma grande diferença também entre liberdade e libertinagem. A liberdade verdadeira é exercida quando a gente respeita as leis divinas. E é interessante que é colocado a questão da caridade ser impossível sem a fé, porque a fé é uma disposição íntima, essencial, para a gente poder realizar os nossos projetos aqui na Terra. Então, uma caridade mais bem exercida, ela sempre vai estar relacionada com as pessoas que têm mais fé, que têm a certeza do auxílio divino nas suas vidas. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gozos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Olha que interessante. Só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Naquela lição anterior, como podemos servir melhor, na lição passada, a Barilova falou sobre os aspectos dos países mais totalitários, onde tinha-se uma vigilância maior e também uma imposição maior sobre a vida dos cidadãos para que eles agissem de uma determinada forma. Hoje ela coloca para nós como é a vida nos países capitalistas, onde as pessoas dispõem de uma certa liberdade. Mas o que vai fazer a diferença tanto num quanto no outro
é a disposição que você tem de se educar. A disposição que você tem de compreender que todos nós precisamos ter uma vida digna. Senão não vai funcionar. Assim como nenhum dos mecanismos são perfeitos. Teria-se que pegar o que tem de bom em um, o que tem de bom no outro, e fazer um somatório e ver o que a gente poderia fazer. Mas isso fica lá para o ano 2300, quando a Terra estiver em regeneração, certo? Ou se a gente se melhorar antes, tudo bem. E aí, o efeito dessas concessões mútuas. Se um casal não souber oferecer concessões mútuas, se dentro de um ambiente de uma empresa as pessoas não entenderem que tem que ter respeito, tem que ter horário para chegar, tem que ter horário para sair, cada empresa tem suas regras de conduta interna. Se a gente não entender isso, onde nós vamos chegar? Então o Evangelho vai trazendo para nós um norte. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega esse norte e coloca as setas bem definidas de por onde devemos passar e como vamos passar por esses caminhos. Aí nós estaremos construindo a nossa felicidade íntima. Tereis, contudo, razão ao afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure não dos gozos materiais, e sim no bem. Chico era extremamente feliz, e às vezes ele não tinha nem tempo de dormir, passava a noite toda trabalhando na mediunidade. E durante o dia, lá ia o Chico trabalhar no seu ambiente de trabalho. E assim, dentro dessa construção, dentro desse trabalho de doação ao próximo, ele construiu a sua felicidade. E ele passou por várias tribulações, por várias situações difíceis, que tinha-se que contornar muito habilmente certas situações, certas colocações que eram jogadas ali para ele. E assim Chico foi conquistando passo a passo a grande chama de luz que o envolve hoje. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Temos que ter caridade, inspirando nossos atos do dia a dia, e temos que ter a fé nos sustentando para a caminhada. Temos que ter a fé nos sustentando para as realizações do bem, do amor e da caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então, esse espírito não se identifica, deixa sempre só como espírito protetor, e é uma mensagem importante para nós entendermos os processos e os mecanismos que nós temos para alcançar uma melhor felicidade, alcançarmos um melhor meio de superarmos-nos e crescermos para o Pai. Esse texto aqui também do Evangelho, eu vou passar ele sem ler, porque ele vai estar repetido lá na frente do último texto que a gente vai ler, que a gente vai fazer o estudo. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Ilumine-nos. Bom, como o Espírito pediu, a gente vai ler. Se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Palavra de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. E no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10, no item 2. Trabalhar o sentimento de amor e de perdão, desligar das ofensas que o outro tenha feito conosco, é construirmos um melhor mecanismo de felicidade para o nosso amanhã. Para as nossas realizações íntimas de uma manhã de paz e de fraternidade. Aprendamos a construir essa paz e essa fraternidade em nossos corações. Aprendamos a construir um mundo de misericórdia em nossa vida. Somente assim construiremos a verdadeira paz
a verdadeira fraternidade ao longo de nossa caminhada. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Ilumine nossos caminhos, ilumine os corações humanos, ilumine principalmente o coração dos políticos e dos dirigentes do planeta, para que todos, sob a vossa égide, Jesus, possam trabalhar em paz, pela paz e para a fraternidade entre os homens. Agora a gente vai passar aqui para o Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Guardemos sempre essa informação. E o necessário supérfluo. Como podemos conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa, ou seja, pela dor. É necessário sabermos medir as nossas necessidades para trabalharmos com amor e paz por aquilo que precisamos fazer ao longo da nossa existência, por aquilo que precisamos empreender ao longo da nossa caminhada. A lição 117, que também será repetida ali na frente, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente que depende. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la. E a submissão, que testemunham à vontade de Deus, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Portanto, aquele que se adequa mais às leis e às regras da sociedade onde ele está, ele vai evoluir mais rápido do que aquele que não se adequa. E assim também, dentro de tudo isso, nós temos que saber que tem uma lei divina que regula nossas relações, nossas reações e a nossa conduta. Como estaremos agindo, como estamos interagindo uns com os outros dentro desse universo de realizações que nós temos que deparar, que encontrar. E agora a gente passa para o Livro dos Médiuns. O item 229, do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que é a influência moral dos médiuns nas comunicações. A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Supor-lhe-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade da execução que permita se comuniquem livremente aos espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Então, aqueles médiuns, que são os médiuns versáteis, que dão comunicação para um espírito bom, para um espírito mau, para um espírito doente, com a mesma facilidade. Então, o médium, ele vai estar recebendo qualquer comunicação dentro de uma reunião mediúnica. Isso é importante nós entendermos. O médium, dentro da reunião mediúnica, vai estar recebendo mensagens de um espírito bom ou de um espírito ruim. De um espírito esclarecido ou de um espírito que vai precisar de esclarecimento. E a questão de espírito bom e ruim é muito relativo. Na realidade, aquele que a gente vai falar que ele é ruim, ele está equivocado. Ele vai precisar de ser esclarecido para despertar para os valores que a vida oferece, para os valores que ele tem que deparar consigo mesmo ao longo da existência. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para que não nos devemos ater nos nomes, porém na linguagem. Um espírito que o assiste, mesmo que chegue um espírito bravo, nervoso, querendo xingar, o protetor vai interferir para que o médium consiga controlar e não blasfemar tanto quanto o espírito gostaria. Ele vai controlar para que o médium não dê vazão a toda aquela tempestividade do espírito. E também vai permitir que o espírito fale para ele desabafar dentro dos limites aceitáveis da ética e da moral. Então, a assistência dos bons espíritos, a linguagem,
não vai sair de um processo de educação que se espera de uma pessoa educada. A linguagem vai ser compatível e condizente com o ambiente. Mesmo que o espírito queira esbravejar, queira xingar, ele vai ser contido. Entenderam? Por isso que o bom protetor vai ajudar ao médium. Mas para isso o espírito do médium tem que ser um espírito educado, treinado a não falar palavrão, palavra de baixo calão, saber processar as informações. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensa os bons espíritos estará na razão direta dos seus esforços para afastar os maus. E a comunicação? Muitas pessoas pensam assim, na comunicação mediúnica, vai chegar ali um espírito bonitinho, falando um discurso bacana, numa linguagem limpa, clara. É o médium, o espírito e o meio. Se essa reunião é de tratamento espiritual, o espírito que vai chegar lá é um espírito que precisa de tratamento. Ele vai falar a linguagem que ele dá conta de falar e o médium dá conta de filtrar. Se é uma reunião de desobsessão, chega aqueles espíritos bravos, zangados. E aí também vai ter o médium, como ele vai interferir. E a grande diferença na ação dos protetores é como o espírito vai ser conduzido, tratado e esclarecido pela equipe, encarnada e desencarnada. Essa é a diferença que vai fazer o espírito, o efeito do médium e do seu protetor. Portanto, agora, se é uma linguagem muito polida, muito limpa, com características claras de instrução, vai ser aqueles espíritos bons que estão passando a mensagem. E o médium, ele está na reunião mediúnica para o trabalho que é proposto pelos mentores. Não é o dirigente que vai falar assim, olha, Mariazinha, você só vai receber espírito bonitinho, bom. Joãozinho, você vai receber alguns mais zangados. Ô José, você vai receber... Não. Os mentores definem quem recebe quem. E quem recebe o quê. E o médium tem que saber, ele vai ter que passar pelo processo de treinamento, evangelização dos seus sentimentos, controle a tua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. De acordo com o nosso padrão mental, uma atração. De acordo com os nossos desequilíbrios, com os nossos conflitos, uma outra comunicação. E à medida que a gente evangeliza os nossos sentimentos, a gente se esforça para evangelizar nossos sentimentos, o efeito dessa comunicação. Então, é importante aquela frase que a gente sempre repete. Controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Assim você estará colaborando para um bom serviço dentro de uma reunião mediúnica. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Os espíritos passam para nós segundo a necessidade deles, segundo as nossas possibilidades. E às vezes, pela necessidade deles, eles ampliam as nossas possibilidades por um vasto processo magnético para que a gente produza um trabalho compatível com a necessidade daquele momento. Aí tem gente que fala assim, não é necessário os médiuns na reunião mediúnica, que os espíritos podem fazer tudo sem a gente. Verdade? Por que eles pedem disciplina para não faltar? Porque o médium é importante. Agora, o médium não pode se empavonar, fica lá, eu sou muito importante nessa reunião, porque essa reunião, eu sou muito importante. Tudo bem. Se você não está lá com amor, se você não está lá com sentimento de doação, se você não está lá com sentimento de compromisso com a sua consciência frente à justiça divina, você não vai ser importante. Então nós temos que entender que a nossa mente tem que ser educada para estarmos a mediúnica entregando-nos
para que os espíritos possam trabalhar conosco. Se é importante não comer carne no dia, que eu me esforce para, se não dou conta de não comer, que coma o mínimo possível. Se é importante não tomar café, não comer chocolate, não comer doce, que eu me esforce para não usar esses produtos nesse dia. E à medida que a gente vai se esforçando para tirar aquilo que não faz muito bem, a gente vai construindo as bases da felicidade e da luz que deve reinar dentro da reunião. Então, o médium dentro da reunião mediúnica, ele é extremamente importante. Mas ele ter consciência de que ele tem que estar ali por amor e por compromisso com a sua própria consciência perante a justiça divina é fundamental. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que ele cumpre tornar-se cada vez mais digno, pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. Então, bondade, benevolência e modéstia vai atrair boas comunicações, vai atrair bons sentimentos e assim boas energias que vai criando toda uma psicosfera útil e necessária ao aprimoramento de todos nós. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. E às vezes a gente pensa assim, como Deus é misericordioso com a gente. Permitir que bons espíritos nos assistam, nos proteja, nos induza para o caminho do bem, com tantos erros, tantas falhas que nós temos. Um ato de amor anula multidões de pecado. Quando vamos estudar o Evangelho na Bíblia, nas cartas de Paulo, nas cartas dos outros apóstolos, no próprio Evangelho de Jesus, tem lá um roteiro que, se nós seguirmos, seremos felizes. Se procurarmos implementar na nossa vida aqueles sentimentos de amor e de paz, construiremos a base da nossa felicidade, que não é neste mundo, é no plano espiritual. Mas lembre-se, quanto melhor você agir hoje, que é a lição agora que vem depois, melhor condição você estará no plano espiritual e no mundo dos espíritos. Tudo se soma, tudo se ajusta para que sejamos felizes. Os espíritos têm como função nos ajudar a modificar moralmente. As outras possibilidades que nos vêm serão bem-vindas. Mas o transformarmos-nos intimamente é a realização daquilo que precisamos empreender para uma manhã de luz. Para todos nós. E é interessante que Kardec ele ressalta a necessidade da modéstia. A modéstia, ela está ali palho a palho, né, sinônimo de humildade. E quando o médium procura cultivar a humildade, que a humildade ela é tão difícil de ser exercida que, como diria uma pessoa conhecida, ela é um conjunto de valores. Ela não é só uma virtude. Ela está relacionada com várias virtudes. Porque ser humilde é buscar se aperceber, é buscar se dar o devido valor, dar o devido valor do outro, e nesse aprendizado procurar se melhorar sempre. E também saber que pode ser útil ao seu semelhante, que você tem capacidade de fazer o bem e considerar as pessoas com carinho e apreço. Chico sabia fazer isso muito bem. Do livro Estude e Viva. Emmanuel, André Luiz, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Psicografia. Hoje e nós. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados.
São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Capítulo 10, 2. Interessante essa questão do perdão, que ela vem completar a questão da humildade. Quando você adquire um pouquinho de humildade, você aprende a perdoar. Por quê? Porque você começa a compreender que o outro está falhando com você mais por uma questão de fragilidade, de falta de equilíbrio emocional, também adicionado a uma pitada de obsessão, e que você tem o compromisso de auxiliar aquele irmão na caminhada, fazendo o mínimo, que é perdoando as suas faltas, orando por ele e desejando bem a ele. Questão 117 do Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, nós temos esses exemplos todos os dias. Há crianças que são meigas, que são afáveis, que buscam sempre ter um comportamento mais carinhoso, mais obediente, e outras que são mais difíceis de lidar. Então, a lição hoje nós. Tempo e nós. Vida e alma. Nós e hoje. Alma e vida. E Emmanuel já começa nos puxando a orelha sobre a importância de aproveitar o tempo. Essa vida aqui é a nossa encarnação, onde nós estamos como alma, que segundo o Livro dos Espíritos é a junção do corpo material com o espírito, ou seja, quando nós estamos aqui encarnados. Nós e hoje. Ou seja, quando ele fala a palavra nós, ele está colocando ali irmãos unidos. E hoje é o momento exato que nós temos para fazer o melhor. Alma e vida novamente. Ou seja, a importância de nós aqui encarnados valorizarmos essa vida, essas oportunidades que nós temos nesta vida. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Interessante que aí ele está colocando o quanto que o tempo é precioso. E nós temos esse tempo ao nosso dispor. Estamos aproveitando esse tempo? Ou estamos jogando fora com futilidades? Hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Uma oportunidade onde Ele confia que através do livre-arbítrio nós vamos fazer as melhores opções. E o cheque em branco, ali, de acordo com os nossos talentos, os talentos que nós vamos procurando aprimorar, as virtudes que nós vamos buscando cativar, nós vamos estar oferecendo muito, pouco ou medianamente. Qual é a nossa pretensão? E quando ele fala no cheque em branco, é nossa responsabilidade o que vamos escrever ali. Estará marcado da nossa consciência, a atitude daquilo que nós estamos escrevendo ali, daquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Comparemos a providência divina a esse estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo, pela bolsa de causa e efeito. Cada criatura retém depósito particular,
com especificação de débitos e haveres nitidamente diversos, mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos, ou seja, todos temos oportunidade de estarmos cativando a nossa evolução ou prejudicando. E essa questão do depósito particular é o respeito divino em relação a nós, colocando-nos como grandes tarefeiros do bem ou desperdiçadores do tempo da vida. Qual a escolha que nós vamos fazer? E a importância do débito ou haveres, a gente tem que entender que, na causa e efeito, nós fizemos alguma coisa de boa no passado, trabalhamos intimamente no plano espiritual para resgatar a nossa dívida e reencarnamos com um compromisso a cumprir. O bom cumprimento desse compromisso vai dar para nós condições de nos melhorar e de nos aperfeiçoar. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos, ou seja, o tempo é igual para todos nós. O sol nasce para todos nós, o alimento de cada dia é cultivado para todos nós. O problema é nós, quando não aprendemos a dividir. Hoje é a partícula de crédito que possuis, em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Então, todos temos a partícula de crédito, mas esse crédito ele vai estar intimamente relacionado com o nosso aproveitamento aqui. Como nós estamos convivendo com aqueles que nós não temos estima, que nós temos dificuldade de convivência? Estamos nos esforçando para que seja debitado na nossa conta novos dons? Aproveita assim. Debitado não acreditado, né? Acreditado. Se precisa de novos dons, ele tem que ter acreditado. Aproveita assim o agora em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Ou seja, quando nos modificamos, estamos caminhando, estamos progredindo. Para que tenhamos uma promoção, temos que aprender a trabalhar sempre em prol do nosso semelhante. E trabalhando em prol do nosso semelhante, estamos trabalhando em prol de nós mesmos. Porque o princípio de ação e reação não falha. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Então, temos que aprender a vivenciar o presente. O passado, ele só deve servir para nós de instrumento de aperfeiçoação, para que nós aprendamos a observar os erros que tivemos, para não cairmos em novos erros. Paulo de Tarso, por exemplo, havia cometido vários equívocos, mas na presença do Cristo, ele despertou a sua intimidade para a modificação e não ficou se lamentando em relação ao seu passado. Ele se propôs em atitude e ação e disse: "Que queres que eu faça?" E a questão também de não nos transtornarmos por fantasias
que colocamos no nosso futuro é aprender a viver o dia de hoje. Lógico, todos temos o direito de sonhar, mas não vamos perder a nossa encarnação por pretender coisas que nem fazem tanta diferença na vida da gente. Vamos aprender a valorizar as coisas essenciais, vamos aprender a valorizar os momentos de cada dia, os pequenos momentos, a fim de que a gente possa realmente valorizar a vida. Pelas forças do Espírito, estamos enredados aos pensamentos do pretérito, à afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade. Aí a gente entra num ponto bem delicado. Nós, aqui encarnados, temos que aprender a nos desligarmos de dois fatores que ele coloca aqui no texto. Aprendemos a nos desligar do passado, e o passado influencia muito a nossa vida aqui na Terra. E as questões da hereditariedade, que nos trazem muitas vezes problemas de saúde, que nos trazem algumas limitações, que nós possamos conseguir diminuir essas influências. E um dos caminhos são as terapias naturais. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles. E por muito devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados a expressar as nossas. É muito interessante essa colocação do Emmanuel, porque ele está trazendo aqui para nós, ninguém está cobrando que você seja igual aos seus ancestrais, que você tenha as mesmas características. Mas vamos aprender com os pontos positivos que eles nos trouxeram. E cada um tem a sua parte na criação. Todos nós somos importantes para Deus. Todos somos seus filhos amados. E como disse Jesus, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos prepararam o caminho. No entanto, sejamos nós próprios. Então, Deus respeita a nossa intimidade, Deus respeita nossos projetos, mas nós também temos que nos respeitar, sintonizando sempre com a espiritualidade amiga maior e buscando luz para as nossas vidas, praticando a caridade, nos instruindo para que sejamos a cada dia melhores do que fomos no dia anterior. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça, esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. É muito interessante porque o Emmanuel ele coloca um dado essencial para o nosso aprimoramento. Leis de amor e justiça. Temos que aprender a sermos justos também, porque a justiça também é filha do amor. Quem ama busca a justiça na sua intimidade. E a questão de esquecer o mal e fazer o bem está aí relacionado com a humildade e o perdão. Quem é humilde perdoa com facilidade. Estudar, ou seja, nos instruir, realizar, trabalhar e servir, para que nós possamos renovar e aperfeiçoar sempre. Para isso, reflitamos o ontem ter nos trazido a luz da experiência e o amanhã de certo que nos sugere luminosa esperança.
A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. Aproveitemos todos os dias, aproveitemos o tempo para nos melhorarmos sempre. O nosso trabalho íntimo de nos fortalecer, temos que lembrar que o ontem já passou. O hoje é o momento mais importante para o nosso trabalho e o amanhã pode nem chegar. Essa é uma realidade de todos nós que vivemos na Terra. Sabemos o dia que chegamos aqui, mas não sabemos o dia que vamos partir daqui. O trabalho de reconstrução íntima deve estar presente em todos nós. E o ideal de amor do Cristo deve estar sempre pulsando em nossos corações. Procuremos assim trabalhar intimamente para fazermos o bem a todos aqueles que chegarem perto de nós. E sabemos oferecer e possamos oferecer nesses momentos o bem que já conquistamos. Uma palavra amiga. No momento a gente não pode abraçar, mas no futuro voltará ao normal, se Deus quiser, a gente dará um abraço amigo. Uma mensagem de paz que a gente passe para essas pessoas, fortalecendo-os dentro dos caminhos regeneradores de cada um, para construir e edificar as forças do bem em suas vidas. Que Jesus possa nos amparar, nos iluminar os caminhos, para que possamos chegar no outro lado da vida melhores do que quando partimos, com mais condições de refletirmos no bem e de trabalharmos o bem. Procuremos assim, pois, fazer com que sejamos cada dia melhores, cada dia mais integrados com a justiça divina, com o amor que deve pulsar sempre em nossos corações. Rogamos a Jesus as bênçãos do amor e da paz, da luz e da fraternidade, para que todos nós possamos aprender a construir a paz em nós mesmos. Querido Deus, querido Mestre Jesus, querida equipe Espiritualidade Amiga, que acompanha todos nós, nós agradecemos a oportunidade deste momento tão feliz para todos nós. Agradecemos o auxílio da Espiritualidade Amiga, que nunca nos falta. Pedimos que abençoe os lares de cada um que estão nos assistindo, de cada um que nos assistirão. Abençoe-nos, ilumine-nos, hoje e sempre. Que assim seja. E que assim seja. Tudo de bom, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e uma boa semana a todos. Boa semana a todos, paz e luz.